de clínica médica, o guia, né, que eu já falei para vocês na semana passada, que já tem o de 2024, eu até já mudei o manual do aluno lá no AVA, e nós temos um guia de tratamento da malária no Brasil de 2021 pelo Ministério da Saúde. Vocês podem ver que quando a gente chega lá no tratamento, no guia 2024, ele referenda, ou seja, quando a gente lê esse guia de tratamento de 2021. Bom, então quando a gente fala em malária ou maleita, né, na Amazônia, não se fala malária. E lembrem-se que eu falei que é muito importante a gente conhecer as denominações da doença, dos vetores, nas suas diferentes regiões, porque quando você vai conversar com o paciente, vocês têm que entender que a gente tem que conversar com o nosso paciente com o dialeto, com a linguagem mais próxima do entendimento do paciente. Utilizar-se de termos científicos, vocês às vezes confundem mais o paciente do que auxiliam. Então, sempre tentar conversar no dialeto dele para que ele possa entender o que está acontecendo. E nessa parte de conhecimento é importante que nós médicos, né, saibamos como é reconhecida determinada doença, determinados órgãos, determinadas condições clínicas na visão do paciente. Então a malária é um exemplo disso. Na região amazônica eles pouco falam malária, eles falam maleita, tá? Então nós temos aqui uma doença febril aguda, transmitida por um protozoário, que é o plasmódio, e causada por um protozoário, que é o plasmódio, transmitido por insetos vetores. Nós temos nós temos 5 tipos de plasmódios que estão relacionados com a malária. Desses 5 tipos, 3 espécies, né, existem no Brasil: o falcíparo, o vivax e o malária. O plasmódio ovale é mais frequente na África e o plasmódio quinolese em determinadas regiões da Ásia. Então nós vamos aqui conversar com vocês hoje sobre as 3 espécies mais frequentes no Brasil, porque é isso que interessa. E vou ser mais específica ainda. Nós vamos nos ater no falcíparo e no vivax, tá? Que são os mais importantes de todos dessas 5 espécies. Então aqui, o que eu falei para vocês? Doença infecciosa, principalmente doença infecciosa parasitária, é muito importante a gente conhecer a procedência do paciente. Então vocês vão ver que a primeira prova na semana que vem, na identificação do paciente, homem, mulher, idade, profissão, procedência. Por quê? Porque é muito importante você minimizar, você diminuir as suas hipóteses diagnósticas. E nas parasitoses, nas doenças parasitárias, você consegue isso pela epidemiologia. Então a malária, por exemplo, ela é uma doença da região norte, principalmente ali da região amazônica. Então aquele paciente que está vindo ali da região amazônica é o paciente que eu tenho que me preocupar quando ele tiver a sintomatologia definida, que eu vou mostrar para vocês adiante. Aqui é um quadro do Sinan, é um quadro que vocês vejam que é de 2013, mas que ontem mesmo eu estava dando uma olhada, não tem nada de diferente. Então as áreas de alto risco continuam as mesmas. Ó. Então toda essa região norte aqui, ó, principalmente aqui nessa área amazônica, é onde nós vamos ter que nos preocupar. Então é invadir a mata, né? Invadir o espaço do mosquito. O reservatório que nos interessa é o homem. Os vetores são vetores do gênero Anopheles. O que interessa no Brasil? Eu coloquei essas 3 espécies de vetores, porque quando vocês forem ler lá o guia 2024, vocês vão ver que uma outra característica, até para a gente saber se é o Anopheles darling, se é o Aquasalis, se é o Quertécia,
isso depende muito da região de onde o paciente vem. Então, por exemplo, Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica, a anófelis mais comum é o Quercétia. Então, eu tenho que saber as características dele. Região de área salobra, né? Aqueles logradouros com água salobra, eu vou pensar mais no Aquasars. Então, quando vocês forem ler lá no guia sobre a questão, nas generalidades que forem ver sobre os vetores, vocês vão ver as características desses insetos. São insetos que têm hábitos crepusculares, então por isso que lá nas medidas de prevenção a gente vai orientar o paciente quando é que ele vai evitar a exposição, né? Quais são as horas do dia que ele tem que evitar a exposição para evitar que seja picado. Por que ele vai usar repelente? Então essa parte é importante lá no guia. A principal forma de transmissão é vetorial. E lembrar que eu não tenho transmissão de pessoa para pessoa, tá? Então eu preciso do mosquito picar o indivíduo doente, depois picar o indivíduo são para transmitir a doença. Transfusão de sangue no Brasil, vocês viram que desde nós vimos em doença de Chagas, né? Depois do advento da AIDS, do HIV, então os bancos de sangue passaram a ter um controle maior. E esse controle do sangue, ele, apesar de ser principalmente para as doenças, né, infecciosas transmissíveis pelo sangue, então acaba que você tem também uma pesquisa de qualquer outro micro-organismo. Então essa forma, por sangue, por agulha contaminada, congênita, igual nós vimos na toxoplasmose, é muito raro. A gente não fala em medicina nem nunca, nem sempre, né? Ou seja, nunca vai acontecer? Não. Mas não é a forma mais comum. A forma mais comum é vetorial. Por que é importante eu saber período de incubação aqui na malária? Primeiro, porque o período de incubação, dependendo do agente, do plasmódio, ele muda. E vocês vão ver que quando a gente faz recomendação para o viajante, né, às vezes o paciente vai no consultório porque ele quer recomendação, eu vou pescar lá na região amazônica, eu vou pescar no Rio Amazonas, doutora, qual que é a orientação que eu tenho que ter? Uma das perguntas que a gente faz, e talvez acho que a primeira pergunta é quanto tempo você vai ficar lá? Porque se você fica num período pequeno, a sua chance de pegar a doença é menor. Agora eu tenho que saber o que é esse período pequeno. Vejam só, o plasmódio falciparum, o período de incubação da doença, ou seja, entre o mosquito picar e aparecer os sintomas, é 1 semana. Isso é muito curto. Para o Vivax, isso pode variar, a média de 20 dias, mas pode variar até 1 mês. E no malária, a mesma coisa, de 18 a 30 dias. Então, quanto tempo a pessoa vai ficar se ela vai para uma região? Se vocês, por exemplo, abrirem o Guia da Malária de 2021, do tratamento, vocês vão ver que eles ainda fazem um gráfico, que nós não vamos, eu não vou exigir isso de vocês, as regiões por plasmódio. Então, existe também dentro da própria região norte ali, a distribuição, onde que eu tenho mais falciparum, onde que eu tenho mais vivax, onde que eu tenho mais malária. Então, quando o paciente vai para essa região, a gente abre um mapa lá e vê para poder calcular isso. Olha, fica menos tempo, olha o tempo aí de picada, de aparecer sintomas. Se você chegar, não, 1 semana não tive nada, estou livre. Depende. Se for o vivax, você pode começar a ter sintomas só 1 mês depois da viagem. Tá? Então, essa que é a importância. O período de latência, ou seja, por que a pessoa que mora na região amazônica ela pode ter maleita várias vezes? Primeiro, porque ela está exposta frequentemente ao agente. Um outro motivo é que, quando a gente fala em plasmódio vivax, que é o que a gente tem no Brasil, o ovale, lembrando que a gente não tem no Brasil, existe uma forma, né, uma forma evolutiva, vocês devem ter visto isso lá no morro, que são os chamados hipnozoítas, que são as formas do plasmódio que podem permanecer quiescentes no organismo humano por muito tempo, principalmente lá no fígado.
E são essas formas de icnozoitos que justificam as recaídas. Então, o primeiro raciocínio que tem que vir na cabecinha de vocês é o seguinte: qual é o tipo de malária que tem mais chance de ter recaída? Falciparum ou Vivax? O Vivax, por conta dessa forma latente que ele tem condição de, dessa forma latente do Plasmodium Vivax. Ok? A transmissibilidade, ela vai depender dos gametócitos, que é uma outra fase evolutiva do plasmódio. Vocês viram lá no morfo. Então, esses gametócitos, no Plasmodium Vivax, eles aparecem rapidamente. Agora, no Plasmodium falciparum, eles podem demorar a aparecer, de 7 a 12 dias. No homem, por exemplo, o homem ele pode permanecer como fonte de infecção, ou seja, por conta da presença desses gametócitos, olha lá, também vai depender da espécie de plasmódio. No Plasmodium falciparum, o homem pode permanecer como fonte de infecção por até 1 ano, enquanto que no Vivax, até 3 anos. Então, isso tudo eu tenho que ter de informação para eu entender por que indivíduos da região endêmica têm mais doença, por que indivíduos da região endêmica têm menos doença, por que a pessoa que vai ali para aquela região fica determinado período tem mais chance de ter este ou aquele plasmódio circulante no seu sangue. E isso muda. Por quê? Porque quando a gente fala em gravidade de doença, um dos fatores é justamente a espécie de plasmódio. O falciparum, ele é mais agressivo do que o Vivax. Então, a gente vê mais casos graves de malária por falciparum do que por Vivax. Não quer dizer que eu não tenha malária grave por Vivax. Posso ter, mas a maior, a forma mais agressiva, a espécie mais agressiva é o falciparum, é a mais resistente, inclusive, a medicamentos. No quadro clínico, eu preferi deixar o quadro clínico, a divisão, como está no guia, porque fica mais fácil. Se vocês, por exemplo, abrirem o Antônio Lopes ele não divide em fases. Ele conta a história toda clínica da malária. Isso pode dar um pouquinho de confusão para você. Por quê? Porque a gente tem 3 fases na malária. Nós temos a malária não complicada, que geralmente é por Vivax, mas eu posso ter falciparum não complicado. Mas mais frequente é Vivax. Existe uma fase de remissão, ou seja, o indivíduo tem a malária e entra em remissão. Ou o indivíduo pode ter a malária e já evoluir para a forma grave, que é a forma complicada. E tanto o Veronese quanto o Antônio Lopes, eles trazem o nome malária grave. E hoje não existe mais essa definição de grave, é complicado ou não complicado, fica mais fácil o entendimento. De qualquer forma, o que é importante saber? Uma característica importante da malária é a sua característica febril. Lá no primeiro slide eu coloquei para vocês que a malária é uma doença infecciosa febril aguda. Então, vocês viram que quando a gente faz diagnóstico diferencial no paciente com malária, a característica que vai chamar a atenção para mim é a febre. Mas aqui na malária, essa febre, ela não é igual às outras febres. Como é que a gente pode ter febre? A gente pode ter uma febre contínua, vocês viram isso lá em habilidades clínicas. A gente pode ter uma febre intermitente, né? E a gente pode ter uma febre paroxística. Então, o que acontece na malária? Na malária, nós temos as febres ou os paroxismos febris. O que é isso? Em determinados períodos de tempo, as manifestações clínicas se repetem da mesma maneira. E como que é isso na malária? O indivíduo começa com calafrio, tá? Esse calafrio vem acompanhado como se fosse um estado gripal, um estado febril agudo. Você tem calafrio, você fica prostrado, tem mal-estar.
tem dor no corpo, tem dor articular, qualquer estado febril agudo é desse jeito. Só que o que acontece no indivíduo com malária? Ele começa com os calafrios e depois vem um febrão. E é um febrão mesmo. Vocês vão ver que tem livros que falam que as temperaturas atingem 40 graus ou mais. Então o indivíduo vai ter um febrão, vai prostrar por conta desse febrão e logo em seguida ele tem uma sudorese profusa, ele começa a suar. E a suar muito. E essa é uma outra característica da malária. O indivíduo relata que ele molha a cama, molha o lençol, molha o pijama por conta dessa febre. E aí acabou essa fase dessa suadeira, ele melhora. Como se nada tivesse acontecido. Aí daqui a determinado tempo, e aí esse tempo vai variar com o plasmódio, que para nós não vai resolver muito, porque tanto falciparum quanto vivax, esse tempo é igual, né, de 2 dias. Então daqui a 2 dias ele começa tudo de novo. Então ele passa 2 dias bons, sem nada, e aí ele começa de novo, calafrio, dor no corpo, aí ele tem um febrão de 40 graus e começa a suar. Suou, molhou a cama inteira, ele melhora, fica 2 dias bom e começa de novo. Para nós, não ajuda muito, porque quais são as espécies que a gente mais tem? Falciparum e vivax. As duas dão febre de 48 em 48 horas, que é a chamada febre terçante. Mas, por curiosidade, uma terceira espécie que eu falei para vocês que nós temos no Brasil, que é o Plasmodium malaria. Lembrar que o malária, esse paroxismo é de 3 em 3 dias. Eu nunca vi uma malária por Plasmodium malaria, então eu não posso falar para vocês se existe mesmo esse de 3 em 3 dias. As poucas que eu vi, quando a gente passa no HDT, era de 2 em 2 dias. Então, ou era falciparum ou era vivax. Tá? Quando vocês passarem no HDT, pode ser que vocês vejam diferente. Então vamos começar com o que a gente chama de malária complicada. Lembrar como que funciona a doença. Então eu tenho lá o protozoário, plasmódio. O plasmódio caiu na corrente sanguínea. O que ele vai fazer? Ele tem um certo, vamos dizer assim, um certo amor, né? Um tropismo pelas hemácias. E ele gruda nessas hemácias. Esse primeiro momento de grudar nas hemácias é o que a gente chama de citoaderência. Então, o plasmódio, fisiopatologicamente, ele tem 3 propriedades. A propriedade de aderir às hemácias, grudar nessas hemácias, parasitando essas hemácias e destruindo essas hemácias. Segundo, a partir do momento que ele parasita determinada hemácia, né, que ele se adere a determinada hemácia, essas hemácias parasitadas vão aderindo a outras hemácias, formando uma característica tipo uma roseta. Vocês vão ver lá no Antônio Lopes, tem uma figurinha lá mostrando a roseta, que são hemácias com plasmódio grudadas em hemácias sem plasmódio. E por fim, ele leva a todo um processo inflamatório, imune de destruição, que cursa com a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, a primeira característica laboratorial da malária é lembrar disso, que ela vai ter essa hemólise, essa destruição das hemácias. Então, o que vai acontecer lá no meu hemograma com a contagem de células vermelhas, com o HB? Eu vou ter indivíduos com anemia. E a anemia, ela serve como um parâmetro para eu definir gravidade. Vou mostrar para vocês lá. Lembrando que um indivíduo normal, ele tem em torno, se for mulher, em torno de 12 a 13, se eu estiver falando bobagem, hematologista, 12 a 13 gramas por decilitro de hemoglobina. Se for um indivíduo do sexo masculino, isso pode variar entre 14 a 16 gramas, certo? Vocês vão ver para quanto que pode cair essa hemoglobina
no indivíduo com malária grave. Então, isso é um sinalzinho. Tem paroxismo, eu fiz hemograma, tem anemia, olha, tem parasitose ali dessas hemácias. Vou pensar em outras. Qualquer infecção pode dar anemia, mas se é um indivíduo que vem da região amazônica, eu vou ficar pensando em dengue? Não vou, tá? E quais são os fatores que estão associados a essa gravidade? Então, isso é lógico, que são vários fatores que vão definir. Eu já falei 2 para vocês, né? A questão do tipo de plasmódio, a questão de quanto tempo a pessoa vai ficar ali naquela região onde tem a doença. Vamos começar vendo os fatores dependentes do hospedeiro. Aquilo que a gente já sabe. Indivíduo imunossuprimido, indivíduo que está fazendo tratamento para câncer, indivíduo que tem comorbidades, por exemplo, tem diabetes mellitus e esse diabetes está descompensado, tem DPOC e esse DPOC é doença pulmonar, é um enfisema e é um enfisema descompensado. Não são doenças de imunossupressão, mas são doenças que vão cursar toda vez que elas estiverem descompensadas com uma queda da sua imunidade. Vocês podem ver que o grande problema do diabético é quando ele pega uma infecção. Ele pega a infecção e essa infecção fica difícil de tratar, porque o sistema imune dele vai ser, vamos dizer assim, vai ter uma defesa menor, tá? Por conta dessa doença que é uma doença sistêmica. Então, indivíduos com baixa imunidade, gestante, gente, gestação não é doença. Mas a gestação, vocês têm que entender que o sistema imune da doença, o sistema imune da mulher, desculpe, qualquer mulher quando engravida, todos nós somos mais TH1. Todos nós. A mulher, quando ela engravida, ela muda o polo dela de TH1 para TH2, pela própria questão hormonal. Então, essa mudança de polo imune durante a gestação facilita com que a gestante se torne mais propensa a determinadas doenças. Então, toda gestante, a gente sempre tem cuidado com a gestante. Vocês viram a toxoplasmose e estão vendo outra condição hoje. E todas as outras doenças que a gente for falar no semestre inteiro aqui, vocês vão ver lá. Contraindicação, gestante. Não, gestante. Quem que tem o paciente mais risco? Gestante. Não sabe o que põe gestante. Vocês acertam. Agora, cuidado onde que é que vocês vão pôr gestante. Lembrem-se que nós vamos ter questões discursivas na prova e que a Jojo traz todos os memes aqui na aula seguinte. Tá? Dependentes do parasita. Então, o que eu falei para vocês? Quando a gente tem mais medo do falciparum, ele é mais agressivo. Ele faz uma citoaderência mais forte, ele gruda mais nas hemácias, ele destrói mais hemácias se eu comparar ele com o Vivax. Ah, então quer dizer que quem tem malária por Vivax não vai ser grave? Pode ser. Se tiver uma daquelas condições atrás que eu falei, ó, dependendo do hospedeiro, tanto faz falciparum quanto Vivax, ele pode ter. Mas se eu colocar um de vocês imunocompetentes, para poder saber quem que vai ter doença mais grave, um contaminou pelo falciparum, o outro pelo Vivax, eu vou ficar mais de olho no falciparum, tá? Alta parasitemia. Quando a gente for falar lá das manifestações clínicas, vocês vão ver que quanto maior o percentual de hemácias parasitárias, isso é lógico, né? Não precisa raciocinar. Quanto mais hemácias eu tenho parasitadas, mais hemácias serão destruídas. E isso está em torno, eu acho que de 2%. Quanto mais de 2% das hemácias estão parasitadas, lembrando que o número absoluto de hemácias é em milhões. Se vocês pegarem um hemograma, lá na série vermelha vocês vão ver assim, glóbulos vermelhos, vocês vão ver lá milhões. Enquanto leucócitos e plaquetas, 1000, número por 1000. Então, 2% de milhões é muita coisa, tá? Então, isso é o que a gente chama de alta parasitemia. Resistência a antimaláricos. Por que a gente brigou tanto, né,
tanto para as pessoas entenderem que cloroquina não é remédio para Covid. Porque quando você começa a usar um remédio para uma outra doença, você é igual antibiótico. Vocês estudaram antibiótico semestre passado. Vocês viram lá resistência a antimicrobianos. Qual é a primeira causa de resistência a antimicrobianos? Uso indiscriminado de antimicrobianos. A pessoa ia na farmácia com uma faringite, o balconista da farmácia dava antibiótico. O seu organismo, a bactéria está no ar aqui, ó. Então ela acaba aprendendo a conhecer o antibiótico e a ficar resistente. A mesma coisa com antimalário. Se você usa antimalário inadvertidamente, você propicia que o falciparum, principalmente, que é a espécie mais grave, se torne resistente a ele. Tá? E a capacidade de citoaderência, o que eu acabei de falar para vocês? Quem que gruda mais na hemácia e destrói mais? O falciparum. Tá? Quando a gente fala do vetor, então vamos lá no anófilis agora. O que vai depender do anófilis? Principalmente a mesma coisa, a sua capacidade de resistência. Tá? Então, quanto maior a sua resistência, a questão do período, né, da transmissão sazonal. Então, por isso que vocês vão lá no guia ler, que vocês vão ver que o que acontece com a anófilis quando o período está chuvoso. O que acontece com a anófilis quando o período está seco. Isso que a gente chama de sazonal, é de acordo com a estação do ano. Então, se eu tenho uma estação mais chuvosa, onde eu vou ter um maior número de mosquitos ali, e eu resolvo viajar para aquela região, eu estou pedindo para ficar doente mesmo. Tá? E por último, dependente do meio ambiente, é trocar em miúdos. Nós não, vocês, porque eu moro na cidade, eu sou urbano. Vocês estão invadindo o espaço do mosquito. É chique morar em condomínio horizontal? Chiquérrimo, caríssimo, por sinal. Por isso que eu não moro lá, sou pobre. Então é chique morar em condomínio? É. Onde que é mais chique? Nossa, minha casa é cercada pela floresta. O que você vai achar? Cobra, onça e mosquito. E não pode reclamar. Não pode reclamar, porque foi você que invadiu o espaço dele. Então, se você invade o espaço do mosquito, ninguém vai ver mosquito com trouxinha na roupa falando, eu vou para a cidade. Não, vocês não vão ver. Então, se você invade o espaço do mosquito, ele está lá quietinho, vivendo lá do jeitinho dele com os outros bichos. Se você invade, você é presa nova. Então, é lógico que você tem mais chance de ficar doente. E a questão social? A questão social é o seguinte, você vai, não, eu vou virar agora como é que chama? Que povo? Eremita? Eremita? Não. Nômade? Não, hippie é da minha época. Cigano? Aquele indivíduo que é velhinho, que fica lá morando na caverna. Eremita, né? Então, aí se você quer virar eremita, Buda, sei lá o que você quer ser, eu vou morar na natureza. Né? Para mim é doido. Morar na natureza, vou ficar em contato com o meio ambiente. Qual que é o tempo? Eu sempre pergunto, quando na minha época tinha o Projeto Amazonas, que era o Projeto Rondônia. Isso. E a gente ia para esses lugares assim, ó. Vocês hoje ainda têm internet, na nossa época não tinha nada. Entendeu? Então a gente ia no barco, a gente avisava a mãe, o pai, falava, reza para eu voltar, mãe. Para eu voltar, pai, porque não tinha comunicação. Se você vai para um lugar desse, onde a assistência médica é difícil, gente, é só raciocinar. Quanto mais longe eu tenho assistência médica, mais difícil é o tratamento. A gente vê isso hoje no dia a dia, não precisa ir para a Amazônia, não. Você vai no interior aqui, não tem UTI. Então, hoje, por exemplo, o Estado de Goiás é um exemplo de saúde, né? As grandes, lá tem lá os Ultrins, não sei o que, vai lá para ver. Então, assim, se você não tem assistência médica adequada, vocês vão ver que na malária, quanto mais tempo você demora para fazer o diagnóstico, você está aumentando aquela fisiopatologia.
você está propiciando gravidade, mais chance do indivíduo morrer. Tá? O que eu chamo de malária grave? Né? O que eu chamo de malária grave? Vocês vão ver isso aqui está lá no guia. Tá? Não precisa ficar preocupado, não. Então, o que eu vou pensar que a doença ficou grave? Um indivíduo que começa a ter icterícia, cuidado com o diagnóstico com febre amarela. Mas aí a febre amarela não tem paroxismo febril. Então, se eu tenho um indivíduo com malária ficando amarelo, hemólise, lembra lá do primeiro período. Hemólise libera o quê? Bilirrubina. Aí bilirrubina vai para onde? Para a pele e icterícia. Então, quanto maior o número de hemácias destruídos, maior vai ser a icterícia, mais grave é. Então, quanto mais amarelo o indivíduo chegar, pior é. Tá? Redução do volume, ou seja, isso aqui é uma coisa que é importante vocês se lembrarem. Na prova, se vocês escreverem assim, pede lá, cite, identifique no paciente manifestações de malária grave. Aí tem lá, redução do volume urinário. Cuidado, o que consta como uma malária grave é a oligúria. O que é oligúria? É o que está escrito aqui, ó. É urinar menos que 400 ml nas 24 horas. Entenderam o que eu estou falando? Porque, por exemplo, se eu pegar algum de vocês aqui, posso perguntar, num dia quente como hoje, até que no dia quente não, no dia frio a gente urina menos, não é? Então, se você num dia quente, você urina, vamos supor, 3 litros por dia, se no dia frio você urinar 2 litros, isso é motivo de preocupação? Não. Agora, se você chegar para mim e falar assim, Jô, hoje eu fiz pouco xixi. O que você chama de pouco xixi? Foi um copinho daquele americano de xixi. Isso é preocupante? Isso é oligúria. Porque aquele copinho americano de cerveja que vocês adoram nos botecos, ali tem 300 ml. Então, se você está urinando um copinho daquele, você está com oligúria. Então, cuidado, vocês vão fazer a primeira prova semana que vem. Cuidado com o que está escrito, porque vocês não sabem interpretação de texto, certo? Vocês sabem decorar, e vocês vão ter que aprender que da agora para frente, vocês vão ter que pensar. Por isso que eu falei que a primeira prova sai neguinho chorando, porque não sabe interpretar, não sabe raciocinar. Aí tá lá, redução do volume urinário. Nossa, malária grave. Tá errado. Eu não falei de quanto que é. Se ele urinava 1000, está urinando 900, é redução do volume urinário, mas isso não é malária grave. Tá? Sangramento, cianose, tá. Agora olha só no laboratório. O que eu falei para vocês? Anemia grave. O que é considerada anemia grave? Acabei de falar para vocês que o normal para a mulher é 12 de hemoglobina e que no homem é em torno de 14 gramas de hemoglobina. Aqui eu vou encontrar HB, a hemoglobina, abaixo de 7 gramas. Então isso é grave. Isso é sinal que eu estou tendo muita parasitemia. Hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Queda da glicose. Qual que é o valor normal da glicose? Eu não vou pôr o valor normal na prova, porque vocês estão lá na clínica de família. Vocês têm que saber o que é normal de glicemia, TGO, TGP, ureia e creatinina. Isso vocês têm que saber. Entendeu? Então a glicemia normal, ela vai de 70 a 99. Aqui, para vocês terem uma ideia, o que eu chamo de hipoglicemia malária grave? Uma glicemia menor do que 5. Tá? Não, menor do que 40 miligramas. 40 miligramas por decilitro. Tá? Insuficiência renal. O que é insuficiência renal, gente? Eu preciso de ureia e creatinina. Qual que é o valor normal da ureia? Entre 30 e 40. Qual que é o valor normal da creatinina? É menor do que 1. Então, se eu tenho uma creatinina de 2, de 3,
Se eu tenho uma ureia de 90, de 100, esse indivíduo já está em insuficiência renal. Certo? Se ele vai para diálise ou não é outra coisa. E assim por diante. Olha a hiperparasitemia. Se eu tenho mais de 250 mil hemácias, o que dá aproximadamente 2% de hemácias parasitadas por falcíparo, isso é uma parasitemia grave. Porque lembrar que as hemácias são em milhões. Tá? Então, lembrando, anemia grave. HB, eu falei 7, né? Mas é 5. HB, corrijam aí. HB menor do que 5 e hipoglicemia, glicemia menor do que 40 miligramas. Tá? Quem que tem mais chance de ter doença grave? Os dois extremos da vida. A criança e o idoso. Qualquer criança, não, criança menor de 5 anos, gente. Essas têm doença mais grave, tá? Indivíduos imunossuprimidos, o HIV, é lógico. As minhas pacientes lá da reumato, que tem artrite reumatoide, que tem lúpus, que tem outras doenças autoimunes, paciente com esclerose múltipla lá da neuro, paciente com psoríase, que é uma doença autoimune, são pessoas que têm mais chance de ter doença grave. Indivíduos que não têm o baço, porque o baço é um órgão controlador do sistema retículo endotelial. Lá, vocês viram isso lá na fisiologia. Paciente que está fazendo quimioterapia. Então, tudo isso proporciona ao indivíduo, paciente que tem transplante de fígado, transplante de rim, transplante de pulmão. É lógico que esses pacientes, eles tomam medicamentos para evitar a rejeição do transplante. O que é esse medicamento? Imunossupressor. Então, são indivíduos que, se ele puder não pescar na região amazônica, é melhor. Vai pescar em outro lugar, tem rio em tudo quanto é lugar. Tá? O diagnóstico é muito simples e é muito básico. Você vai colher o sangue do indivíduo, vai pôr numa lâmina, a mesma lâmina de microscópio que vocês veem lá no morro, põe uma lamínula por cima e leva para ler. No microscópio óptico. Não precisa de luz polarizada, microscopia eletrônica. E aí vocês vejam ó, que o desenhinho do plasmódio muda dentro da hemácia. E esse desenhinho permite que eu diga se isso aqui é um falcíparo, se isso aqui é um vívax. Veja que é diferente a morfologia. Ó. Se isso aqui é uma malária. Então é o exame mais rápido que tem. E mais simples, não é um exame caro. E é o padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde. Existem outros métodos, Ju? Existe. O esfregaço, mas ele não tem sensibilidade tão boa. O teste rápido, que a gente vai ver teste rápido hoje na leishmaniose, que é procurar o antígeno. Mas a gente vai gastar dinheiro se você tem um exame simples. A PCR, né, procurar o componente genético do plasmódio, gente, isso é muito caro. Isso é feito em locais onde eu não vou fazer PCR lá na região amazônica. Agora, se eu tiver um surto de malária em São Paulo, tem alguma coisa errada. No Nordeste, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, aí eu preciso confirmar. A gota espessa não vai ser tão boa. Tá? Mas lá na região amazônica, se aqui ainda tiver o projeto Amazônia, quem for vai ver que o que eles fazem lá de rotina é gota espessa, porque é simples e barato. Tudo que dá febre, dor no corpo, dor nas juntas, entra como diagnóstico diferencial. Então tem dengue, tem chikungunya, tem febre amarela, tem hepatite, a leishmaniose que vocês vão levar hoje, o período de estado, lá o período inicial da leishmaniose, as chagas que nós vimos na semana passada, tudo que dá febre, dor no corpo, dor de cabeça. Agora, além de você pensar em virose, você tem que perguntar de onde a pessoa veio. Porque se ela vier de alguma região endêmica, de alguma dessas doenças que vocês já viram, vocês têm a obrigação de pensar em chagas, leishmaniose visceral, malária. Tá? E toxoplasmose também. Tratamento. O que eu quero para o tratamento? Primeiro, quais são os objetivos do tratamento? O que eu tenho que fazer? Primeiro,
primeiro eliminar aquela formação, né, celular, ou aquela forma do plasmódio que fica lá no sangue, que é o responsável pelas manifestações clínicas. Principalmente no Vivax, o tratamento tem que ter como objetivo evitar as recaídas, ou seja, destruir os hipnozoides. E lógico que é impedir o desenvolvimento desses gametócitos. Então, por isso que o tratamento é combinado. Não existe um remédio que vai fazer os três. Por isso que vocês viram lá no Morfo que o tratamento da malária é combinado. Tá? O que eu tenho que saber? Olha só, primeiro, quem que eu vou internar? Cuidado. Lembrar sempre que os dois extremos, eles podem evoluir de malária leve para malária grave em 24 horas. Então, criança menor que 5 anos e o idoso adoeceu malária, mesmo que ele esteja com manifestações clínicas leves, esteja tendo só os paroxismos, não tem nenhum sinal de malária grave, eu vou internar, porque ele pode evoluir para malária grave. Não tem como contar o número de parasitas ali tão rápido. Tá? Gestante, o que eu falei para vocês? Gestante não é doença, mas o perfil imunológico dela mudou por causa da questão hormonal. Consequentemente, ela pode evoluir em 24 horas para doença grave. Tá? Os imunossuprimidos, a gente interna, e a qualquer um daqueles sinais que eu mostrei lá para vocês, de malária grave. E aí nós vamos separar agora o tratamento assim, ó. Eu tenho malária não complicada e complicada, que é a malária grave. Primeiro eu vou falar da não complicada. Tá? Aquela malária que o indivíduo... O que é a malária não complicada, Jô? É aquele indivíduo que chega só com paroxismo. Ele não tem nenhum daqueles sinais de gravidade que eu mostrei para vocês. Nem clínicos e nem laboratoriais. Então esse é o indivíduo com malária não complicada. Malária leve. Né? Se bem que todo paciente fala que cada calafrio daquele parece que torce até o cérebro. Então, esse é o indivíduo que eu chamo de malária não complicada. Fiz a gota espessa. A gota espessa mostrou que é Vivax. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 dias de cloroquina e 7 dias de primaquina. Por quê? Vocês já viram lá no Morfo com a professora Bruna. Onde haja cloroquina, onde haja primaquina. Lembra que eu falei dos objetivos? Eu tenho 3 objetivos. Eu não vou ter uma droga que vai fazer as 3 coisas. Então eu preciso de pelo menos 2 drogas. Qual que é o problema da primaquina? Ela não pode ser usada em gestante e nem em crianças menores de 6 meses. Então, nessas condições, olha o que eu faço. Na gestante, eu vou fazer os 3 dias da cloroquina. Só que, como eu não posso fazer a primaquina, e ela não tem uma malária grave, eu vou usar essa cloroquina uma vez por semana durante toda a gestação dela. Um comprimido de cloroquina, uma vez na semana, com uma proteção. Certo? Na criança menor do que 6 meses, eu não vou usar a primaquina e não tem como eu dar a cloroquina. Não sei se você já viu o comprimido da cloroquina, parece um supositório. Então a gente usa derivados de artemisinina, que eu vou mostrar para vocês. É o artesunato, o artemeter, tem vários, com várias combinações. Via oral, comprimidinho menor. Posso também desmanchar isso aí, no leite, no suco, para oferecer para essa criança. Mas não posso usar primaquina, tá? Pessoal, eu não entendi que o pedaço está falando um mês de aleitamento. Durante um mês de aleitamento, pode usar esses antibióticos aí? Não, tem que usar. Ela vai usar a cloroquina uma vez por semana, deu à luz, o primeiro mês do bebê ela vai continuar usando uma vez por semana. Tá? Esse é o primeiro mês de aleitamento. No plasmódio falcíparo, não complicado, porque não quer dizer que todo indivíduo que pega o falcíparo, coitado, vai ser grave e pode mandar fazer o túmulo dele. Não.
existem alguns falcíparos, dependendo da parasitemia, que ele não vai ter malária grave. Nesse indivíduo, olha só, nesse indivíduo não adianta eu usar cloroquina e primaquina. Então, ó, falcíparo não adianta eu usar cloroquina, desculpe, usa primaquina. Não adianta eu usar cloroquina para o falcíparo. Viva que eu vou usar cloroquina e primaquina. Aqui eu vou usar os derivados da artemisinina, artemeter, lumefantrina ou artesunate. Não pensa, gente, eu pedi isso na prova. Olha que delícia, vocês escreveram? Então, né, mais um termo que vocês têm até semana que vem lá no caderno de caligrafia de vocês. Artemeter, artesunato, mefloquina, tudo lá bonitinho, 100 vezes. E a primaquina, só que aqui, ó. Lembra que lá no Vivax eu usava a primaquina 7 dias? Aqui no falcíparo, como eu estou usando uma droga mais eficaz, mais potente, para acabar de matar, eu vou dar a primaquina, só que eu posso dar ela só um dia. Não preciso dar mais. Eu não vou pedir dose, eu vou pedir esquema. Esquema é o quê? Quantos dias de um ou de outro. Então, olha lá, 3 dias da combinação, primaquina em dose única. No Vivax, 3 dias da cloroquina, 7 dias da primaquina. Tá? Não vamos falar em malária mista aqui, porque mal vocês vão decorar o Vivax e o falso. Imagina se eu misturar os bichos, pode acontecer. Mas não vamos mexer com isso não, é muito para a cabecinha de vocês. Tá? E a gestante, a criança de 6 meses, posso usar a primaquina? Não. Então a mesma coisa, ó. O que mudou? Se vocês pegarem, por exemplo, o guia lá de 2019, ele falava o seguinte: não pode usar artemisinina no primeiro trimestre. Hoje já não existe isso. Então, em qualquer fase da gestação, se for falcíparo, eu posso usar artemisinina, ou artemeter, ou artesunato. 3 dias, qualquer fase. O benefício supera o risco. Tá? Se for criança de 6 meses, 3 dias da combinação. Então, lembrar que primaquina, quem não pode usar? Gestante e criança menor do que 6 meses. Isso eu estou falando em malária não complicada. Aquele indivíduo que só chega com os paroxismos. Não tem um sinal de gravidade. E naquele indivíduo que chega grave? Se chega grave, o meu raciocínio já é maior, né? Eu tenho que usar uma droga que tem uma ação rápida. Qual que é a via de ação mais rápida? Eu dar um comprimido na boca ou fazer uma injeção na veia? Injeção na veia ou no músculo, é mais rápido que na boca. Na boca, vai atravessar todo o seu esôfago, vai cair no estômago, vai ser digerido, vai para o intestino, vai atravessar para cair na corrente sanguínea, isso demora. Na veia, você já joga o remédio dentro da veia. Então, vejam que a droga de escolha é o artesunato. Tá? E aí, tem um esqueminha, fica mais fácil vocês entenderem. Se vocês for ler o que está escrito lá no guia, a gente não entende nunca. Eu só consegui entender esse esquema da malária complicada vendo a bula. Olha o que diz a bula. Essa bula está lá no guia de vocês de 2021, o guia de tratamento. Olha só. O indivíduo tem malária grave, certo? Seja falcíparo ou Vivax, você fez o diagnóstico de grave, tem aqueles sinais clínicos lá, tem aqueles sinais laboratoriais lá, é grave. Você vai fazer o artesunato. Vai fazer no venoso ou intramuscular. Então, como é que funciona? No primeiro dia, você faz esse artesunato de 12 em 12 horas. Então, você vai fazer 2 doses dele. No segundo dia, você vai fazer 1 dose dele só. Então, no primeiro dia você faz 2 vezes, no segundo você faz 1 vez. Terminou as 3 doses, você vai olhar o seguinte: o indivíduo não pode tomar comprimido. Não pode, está entubado. Certo? Não tem condições de tomar comprimido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com via endovenosa.
Posso fazer essa via endovenosa até 7 dias. Vou fazer esse artesonado endovenoso até 7 dias. Depois ele termina o tratamento pela boca. Tá bem? Beleza. Se ele já pode tomar comprimido, mesmo ele podendo tomar comprimido, eu vou fazer primeiro a combinação de artemisinin, ó, por via oral, aqueles 3 dias lá da artemisinina via oral, para depois eu completar, vamos supor, se é viva, então depois eu vou fazer 3 dias de cloroquina, 7 dias de primaquina, tá? Então, quando vocês forem estudar a forma complicada, baseia nessa fotografia aqui, porque é o único jeito de vocês entenderem. Se você for ler o texto, é uma bagunça, a gente não consegue entender o que eles querem falar. Eu fui na bula, a bula tá bonitinha lá explicando, é bem mais fácil. Tá? Proteção. É lógico, se é a doença de picada de inseto, primeira coisa é proteção individual. O que é proteção individual? Tela na porta, tela na janela, mosquiteiro para dormir, calça e camisa de manga comprida, usar repelente, isso é lógico. Tá? Viajantes, quais são os cuidados que a gente tem que ter com viajante? Na minha época de Projeto Rondon, quando a gente ia para a região Amazônia, a gente começava a tomar cloroquina uma semana antes, tomava o tempo que a gente ficava lá e voltava e tomava mais 15 dias. Hoje o Ministério da Saúde aboliu isso, porque você está criando resistência antimalária. Esse é o primeiro motivo. E segundo, a maior abrangência ali da região norte é do Vivax. E o Vivax não tem tanta malária grave. Então, se você toma os cuidados ali de proteção individual e vai ficar pouco tempo e vai evitar os lugares que você sabe que tem logradouros ali de mosquito, você já está se protegendo. Então, hoje, o Ministério da Saúde ele não se preocupa em fazer quimioprofilaxia. Ele se preocupa com essas condições. Ó. Quanto tempo vai durar a sua viagem? Onde que você vai dormir? Qual é a época que você vai viajar? Qual é o acesso ao sistema de saúde? Então, quanto que é, se você adoecer, qual que é a distância que existe ali para você encontrar um médico? Então, essa é a preocupação. Não, a gente não toma mais cloroquina. Tá? Ok? Dúvidas? O que é HB que a senhora tinha falado? Hemoglobina. Porque hoje a melhor forma de você